Boa noite. Primeiro eu queria dizer que é um privilégio estar aqui. Eu sei que é uma responsabilidade muito grande, por isso que às vezes eu hesito muito em assumir essa responsabilidade, mas dessa vez não teve escapatória. Eu aceitei o convite e passei bastante tempo lutando sobre o que é que eu ia falar. O tema, aprendendo com as mulheres da Bíblia, quando eu soube o que era, pensei em várias mulheres, são várias mulheres da Bíblia que eu acho que a gente tem alguma coisa para aprender com elas, seja o que fazer ou o que não fazer. De cara, pensei em estudar um pouco sobre a Rainha Esté, que é uma das minhas personagens favoritas, mas quando eu comecei a ler, não estava tranquila que era aquilo ali, eu acho que eu não estava achando material que eu gostasse para o que eu queria fazer. E na minha leitura bíblica diária eu cheguei em Ruth. E aí eu senti que era por ali que eu devia continuar. Eu conhecia bem a história de Ruth, porque é uma das personagens que eu também gosto muito na Bíblia. Desde criança sempre ouvi a história de Ruth e sempre gostei. É uma história que eu conhecia bem os fatos, né? O que foi que aconteceu, onde aconteceu, quem eram os personagens, mas eu ainda não tinha parado para estudar o que aquilo ali tinha a ver comigo, com a minha história. E depois, fazendo o estudo, eu pude perceber por que tinha que ser Ruth. Porque nos momentos em que eu estava preparando aquele estudo, eu estava precisando daquele estudo. Então, antes de falar para vocês, esse estudo falou para mim. Eu aprendi com esse estudo que nós nunca somos tão pequenos que a gente não possa fazer nada para Deus. Deus usa as pessoas pequenas, as pessoas simples, para fazer algo para Ele. Eu aprendi que às vezes a gente está no meio de uma situação que a gente não entende, porque Senhor, que eu estou passando por isso agora. E a gente não entende por que Deus está permitindo aquilo, mas a gente pode crer que no final Deus tem um bom propósito com aquilo ali para a vida da gente. E eu aprendi outras coisas que eu estava precisando nesse momento do estudo de Ruth. Eu quero compartilhar algumas delas com vocês. E eu passei esses dias orando que esse fosse um tempo bem proveitoso para todas nós, que a palavra de Deus pudesse realmente ajudar cada uma de nós aqui. Porque uma das coisas que mais me entristece e me chateia é quando eu vou para a igreja e eu não escuto uma pregação que seja da palavra de Deus e que fale ao meu coração. Para mim, eu perdi meu tempo. Porque se eu vou para a igreja é para ouvir a palavra de Deus, para aprender, para crescer espiritualmente. Então, a minha oração era que esse nosso momento terminasse em crescimento espiritual para todas nós. E eu peço que vocês estejam em oração nesse momento por isso. Vamos orar então. Senhor, eu agradeço a Ti porque finalmente chegamos a esse momento de parar um pouquinho, estudar a Tua palavra, estudar a vida de Ruth. Pedimos que o Senhor possa ser conosco, que o nosso coração possa estar preparado por Ti para Te ouvir e o Teu Santo Espírito esteja trabalhando naquela área onde nós estamos precisando. Que a Tua palavra traga confrontação, a Tua palavra traga conforto para nós, que o Senhor possa nos abençoar durante esse momento. Cada uma das irmãs aqui presentes possa sentir que o Senhor está conosco, que o Senhor é soberano, que o Senhor controla as nossas vidas e tudo que o Senhor faz para nós sempre resulta no nosso bem. Pedimos que esse seja um momento que termine em glórias ao Teu nome. Em nome de Jesus que Te oramos. Amém. Eu pedi a ajuda de algumas irmãs que estão aqui. Durante o nosso estudo, elas vão ajudar com leituras de alguns versículos para não ficar só eu lendo. Então, quem vai ler, levanta e lê alto para que todo mundo possa escutar, tá certo? E também a gente vai ter um momento que vocês vão participar um pouquinho. Eu não sei como é que vai ser com o tempo, né? Porque eu estava planejada para outra, pouquinho mais.
mas eu vou pular algumas coisas se for preciso e vocês têm tudo escrito aí. Eu pedi para a Elissandra entregar lápis, caneta para quem não tivesse, porque eu não sei se vocês já repararam, tem algumas partes que vocês vão preencher aí. Tá? Então, eu vou tentar colocar tudo aqui no PowerPoint também, esperando que isso aqui vai funcionar, porque o meu computador não funcionou, mas vai dar certo, né? Se Deus quiser aí. Então, vamos lá. O livro de Ruth é uma história que nos mostra como, às vezes, Deus age de maneira misteriosa e maravilhosa. É uma história para aqueles que se perguntam: onde está Deus se Ele não aparece para mim? Onde está Deus se tanta coisa ruim acontece no mundo, acontece na minha vida? É um livro para aqueles que se questionam se vale a pena manter a pureza e a integridade num mundo tão pervertido. Ruth nos faz ver que coisas grandes podem vir de pessoas pequenas como nós. É um livro com tremendas lições de vida, as quais nós vamos precisar selecionar para estudar, porque o tempo é pouco aqui. Agora, só abrindo um parênteses, eu estou falando que nós vamos estudar o livro de Ruth, e vamos estudar o livro de Ruth e um pouco da vida de Ruth, mas junto com Ruth está a vida de Noemi também. Então, tem algumas lições que a gente vai tirar de Noemi também, porque a história delas duas está entrelaçada e não tem como a gente separar, então. A obra de Deus em momentos difíceis. A gente, às vezes, fica se perguntando por que aquilo ali está acontecendo na nossa vida, ou com alguém da nossa família. Por que às vezes isso está acontecendo no meu casamento? Por que eu estou tendo tanto problema com meus filhos? E a gente fica se questionando, tem muitas interrogações na nossa cabeça. Eu espero que no final a gente consiga entender que nem sempre a gente vai ter todas as respostas, mas que a gente pode acreditar que tudo que está acontecendo na nossa vida é Deus trabalhando em nós, com o propósito de nos tornar cada vez mais parecidos com Cristo. Às vezes a gente vai entender algumas das coisas, às vezes a gente não vai entender, mas se a gente tiver essa visão de que aquilo é para um bom propósito, já faz diferença como a gente vai olhar para os problemas. A ação de Deus no meio da adversidade. A obra de Deus em momentos difíceis, o contexto histórico. Como eram as coisas na época de Ruth? O que estava acontecendo naquele momento? A Bíblia diz que Ruth viveu na mesma época dos juízes lá em Israel. Que tempo era esse? Aí o versículo diz: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Quando cada um faz o que acha mais reto, como é que fica? Uma bagunça, né? Fica o caos, cada um faz o que quer e aí termina que vira uma confusão. Então era esse período aí que Ruth estava vivendo, o povo de Israel estava vivendo também. Eles pecavam, deixavam a Deus, adulteravam com outros ídolos, Deus castigava, eles se arrependiam, daqui a pouco estava de novo em pecado, então eles passaram por períodos desse jeito. Isso não era só no povo de Israel, os povos vizinhos também viviam nessa situação. Essa era a realidade entre o povo de Israel e entre os seus vizinhos. E entre os vizinhos tinham os moabitas, que eram o povo de Ruth, um povo cuja história não é atraente. Os moabitas eram acusados de desviar Israel para a adoração de outros deuses em cerimônias que envolviam inclusive sacrifícios humanos, práticas eróticas e outros costumes repulsivos, como vemos, por exemplo, em 2 Reis 3, 26 a 27. Aí eu vou só ler esses versículos para vocês. Vendo o rei de Moabe que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo 700 homens que arrancavam espada para romperem contra o rei de Edom, porém não puderam. Então, tomou seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e o ofereceu em holocausto sobre o muro. Só para vocês verem o que acontecia nessa época, né? Chegava ao ponto de sacrifícios humanos. O rei
zangado porque perdeu a batalha, ofereceu o filho como um sacrifício. Então, era esse período que Ruth vivia. A cultura moabita exaltava tudo que os israelitas deveriam desprezar. E apesar de saberem de tudo isso, de todas essas práticas, de como esse povo vivia, tudo que eles faziam que era contrário ao que Deus esperava do seu povo, Elimeleque e a sua família, que eram judeus devotos, eles desobedeceram a Deus e resolveram fugir da fome de Israel para a terra de Moabe. Lá eles ficaram cerca de 10 anos convivendo com os inimigos do Senhor. E eles não ficaram só convivendo como vizinhos. Lá, os filhos de Elimeleque e Noemi se casaram com mulheres moabitas. Então, o relacionamento se tornou mais íntimo. Esses foram atos de rebeldia e pecado contra Deus, mesmo quando este era continuamente misericordioso da situação e da história do seu próprio povo. Às vezes, podemos sentir que é isso mesmo que está acontecendo conosco. Parece que Deus perdeu o controle da nossa vida, do nosso casamento. Parece que tudo está dando errado. Mas, se a gente pular para o final da história de Ruth, eu vou falar logo agora, porque realmente durante o estudo não vou focar muito nisso, a Larissa falou ontem, a gente vai ver que no final Deus tinha um plano, um propósito, ele cumpriu e tudo deu certo. Como é que a história de Ruth termina? Termina com o nascimento daquela criança que faz parte da linhagem de Cristo, A criança que, através da linhagem dela, vai trazer esperança para as pessoas. Então, Deus transformou toda essa situação e terminou da forma que Ele queria ir. Uma lição muito importante para a gente aprender. Só um pouquinho aqui, que eu estou... Uma lição muito importante. Deus está trabalhando naquele que parece ser o pior dos tempos. Como é que Deus trabalha em momentos difíceis? Eu vou tentar responder essa pergunta para vocês de 3 formas. Existem várias formas que Deus trabalha na vida da gente, que Deus trabalha quando as coisas estão difíceis. Mas aqui, usando a história de Ruth, eu vou tentar apresentar 3 formas para vocês. Como Deus trabalha em momentos difíceis? Ele age de maneira surpreendente. O livro começa descrevendo a história de miséria de uma mulher, a miséria de Noemi. Talvez poucas de nós tenhamos passado pelo que Noemi passou. Ela sofreu fome, Ela fugiu da terra dela porque estava num período de fome. Ela teve que se separar da sua família, mudar para outro país. Ela sofreu uma viuvez precoce, ela perdeu os 2 filhos dela morreram. Quer dizer, realmente é muito sofrimento para uma pessoa só. Por isso que a gente diz que era uma miséria aquilo que Noemi estava passando. Então, ela estava num momento que ela estava amargurada, ela estava triste. E a gente pode ficar se perguntando, mas por que Deus foi tão severo com Noemi? Se vocês abrirem aí em Levítico, aliás, eu acho que no estudo de vocês vai ter esse texto, tem uns versículos que eles podem dar essa resposta, ou não dar a resposta, mas é uma possibilidade de resposta. Eu estou com dificuldade aqui no PowerPoint, não está passando o que deveria. Mas vamos ler o texto aí. Se andares nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua messe, a árvore do campo o seu fruto. Mas se me não ouvirdes e não cumprirdes todos estes mandamentos, se rejeitardes os meus estatutos e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, a ponto de não cumprir todos os meus mandamentos, e violardes a minha aliança, então eu vos farei isto: porei sobre vós terror e tísica,
e a febre ardente, que fazem desaparecer o lustre dos olhos e definhar a vida. E semearei debalde a vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. Voltar-me-ei contra vós outros e sereis feridos diante dos vossos inimigos. De fato, nós não podemos dizer que sempre estamos passando por lutas, que sempre que a gente está passando por luta, a gente está colhendo o fruto do pecado. A gente não pode dizer isso. Às vezes, Deus está nos provando por alguma razão, mas não quer dizer que a gente pecou de alguma forma. Mas, olhando para esse texto aqui de Levítico e olhando para a vida de Ruth, de Noemi, Elimeleque e a família deles, o que a gente pode inferir? Por que Ruth, que Noemi estava colhendo aquela disciplina? Será que eles simplesmente estavam sendo provados ou eles chegaram naquele ponto por algum motivo? Olhando para a história, como eu disse para vocês, Elimeleque tirou a família do meio do povo de Israel, né, e foi ter comunhão com os moabitas, que eram um povo inimigo de Deus, um povo que tinha práticas que Deus condenava. Deus não queria o contato do povo dele com esse povo. E Elimeleque teimou, desobedeceu, e pode ser, a gente não pode afirmar, mas pode ser que ali ele estava colhendo uma consequência das escolhas que ele fez. Né? E provavelmente, quando Elimeleque se mudou com a sua família para Moabe, ele não tinha a intenção de ter todo esse relacionamento que ele teve. A intenção dele era fugir da fome com a família dele. Mas, aos poucos, o envolvimento foi crescendo. Exatamente o que acontece muitas vezes na vida da gente com o pecado. Né? Quando a gente abre espaço, às vezes é um detalhezinho, a gente dá um passo e acha, não, isso aqui não tem problema, eu não vou cair, isso aqui não faz mal. A partir daquele passo, a gente dá outro, e daqui a pouco, quando a gente vê, já caiu, já pecou, já se envolveu em pecado. Né? Então, aí eu acredito que tem um espaço que vocês podem colocar: rebeldia deliberada contra Deus e a sua lei. Nós não podemos dizer ao certo que foi isso, mas parece que Elimeleque e a sua família estavam colhendo, né, os frutos aí do seu pecado. Mas a gente não precisa continuar afundando sempre. Quando a gente entra numa situação de pecado, que a gente vai lá no fundo, a gente desagrada a Deus, a gente entristece o Espírito Santo, a gente não precisa ficar ali. A gente tem um Deus que é misericordioso, um Deus que é amoroso, um Deus que está pronto a nos perdoar. A gente precisa reconhecer o nosso pecado, confessar, se arrepender, e Deus está pronto a transformar a nossa história. Tem uma pessoa que ficou de ler os primeiros versículos aí, a Silvana, né, Silvana? Era para tu ter lido já, Silvana, mas lê aí para mim, por favor. Primeira Ruth, nos dias em que julgava os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilom, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e seu marido. Pronto, aí só para a gente rever esses primeiros versículos aí, dá o resumozinho da história de Noemi. Tá? Agora, voltando para onde a gente estava, como eu estava dizendo para vocês, a gente pode cair em pecado, mas a gente tem que saber que a gente tem um Deus perdoador, um Deus misericordioso, gracioso. O que é que precisa?
Tá aqui. Qual é esse versículo? Alguém lembra aí a referência? Pronto, aí tem um espaço para vocês escreverem esse versículo, tá? Vamos ler esse versículo juntas e vamos agradecer a Deus a bênção do perdão que a gente tem. Vamos lá. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando a gente dá o primeiro passo de volta a obedecer a Deus, pode ter certeza que Ele transforma toda a situação. A gente precisa obedecer. A gente precisa tomar a decisão de que vamos fazer a coisa certa. E Deus transforma aquela situação que era uma situação, muitas vezes, de pecado, de vergonha, de tristeza, e Ele muda isso de uma forma que nós podemos ser usadas por Ele na vida de outras pessoas que estão passando por uma situação parecida com aquela. Então, assim, pecar não quer dizer que é o fim da linha, que acabou, que não tem mais chance. Tem. Deus é um Deus misericordioso. Para mim, essa é a maior característica de Deus na minha vida. É a misericórdia dele todos os dias. Porque eu me conheço, eu sei como eu sou e eu sei que é só pela graça dele que eu estou aonde eu estou e que eu sou quem sou. Então, assim, isso pode ser verdade para todas nós. Basta que a gente leve isso aí a sério. Confessar o pecado, se arrepender e abandonar. Também não é brincar com Deus e ficar vai e vem, não. Você toma a sua decisão e Deus trabalha em você e restaura e transforma a sua situação, sim. Como Deus trabalha em nós? A segunda forma. O próximo texto aí, Ruth 11 a 18, quem foi que ficou para ler? Foi a Darlene? Por favor, Darlene. Porém, Noemi disse: voltai, meus filhos, porque ireis comigo? Quem deu ainda 90 filhos, para que eles sejam por maridos? Tornai, meus filhos, e-vos embora, porque sou velho demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperareis até que viesse a ser grandes? Abster-vos de tomar marido? Não, filhos meus, porque por vossa causa a minha amada, o teu Senhor, descarregar contra mim a sua mão. Então, de novo, choraram em voz alta. Volta com beijos, despedindo-se só. Porém, Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta, pois, a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me iste para que me deixes de me ouvires a não seguir, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultado. Faça-me o Senhor, que veio a profeta, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Obrigada. Nesse momento da nossa história, nós começamos a conhecer um pouco da nossa personagem principal, que é Ruth, cujo nome significa amiga, conforto. Noemi, ela está tão amargurada que ela não consegue ver as bênçãos de Deus ainda sendo derramadas sobre elas. Isso será que às vezes não acontece com a gente? A gente está passando por uma situação difícil, a gente está passando por um problema e a gente enxerga tudo negativo. Parece que nada dá certo, parece que está dando tudo errado e a gente não consegue ver que mesmo em meio àqueles problemas, Deus continua nos abençoando de muitas outras formas. Isso aconteceu comigo esses dias, que eu estava andando muito triste por conta da separação da minha filha, parecia que nada tinha mais graça e parecia que estava dando tudo errado, porque que essa menina que é tão minha amiga, era minha companheira, foi para tão longe, tão de repente, e eu estou aqui sozinha com meu marido que vive viajando,
Então, assim, foi só coisas negativas na minha cabeça. Eu estava começando a ficar muito para baixo, sem vontade de fazer as coisas que eu precisava. E foi quando eu cheguei aqui e eu comecei a ver que tinha muitas outras bênçãos na minha vida. Eu não precisava ficar desesperada, desanimada, perder a graça da vida por causa disso. É triste, eu ainda choro, todo dia choro, mas eu estou conseguindo ver que tem outras bênçãos ainda na minha vida. Eu consegui ver, por exemplo, que ela foi para a casa da minha mãe, então não tinha lugar melhor que eu pudesse confiar mais do que lá. Enquanto algumas das colegas dela estão indo morar sozinha, estão indo morar com outros colegas. Quer dizer, que bênção grande. Eu tenho ela lá no meio da minha família, na igreja que a gente, alguns anos atrás, iniciou, com o pastor que nós conhecemos. Então, assim, eu só posso louvar a Deus por isso. Outra bênção que Deus me mostrou é que aqui tinham ficado pessoas que também cuidam de mim, que também são importantes para mim. E aí eu me lembrei do meu projeto de nora, que está aqui, que é uma bênção também para mim, Assim, ela não é minha nora ainda, mas ela desempenha um papel muito especial. Ela está sempre presente, ela me faz companhia, ela conversa comigo, ela é minha amiga. Então Deus me fez olhar para ela e agradecer pela vida dela também. Então Noemi estava nessa situação e ela não conseguia nem ver que Deus tinha providenciado Ruth para ela. Que bênção tão grande ela ter uma pessoa como Ruth. Ao longo da história a gente vai ver quanto Ruth fez por ela, por Noemi. Provavelmente Noemi estava ranzinza, chata, porque ela estava amargurada, ela tinha vários motivos para isso. Mas Ruth teve muita paciência com ela, Ruth teve muito amor, Ruth se deu, Ruth negou a vida dela por causa de Noemi. Ruth abandonou a vida dela para seguir aquela sogra que estava precisando, que era uma senhora desamparada. Se não fosse por Ruth, o que seria de Noemi? Então, Ruth foi providência de Deus para Noemi. Mas Noemi estava tão cega pela tristeza que ela não conseguia perceber isso aí. Então, isso às vezes acontece com a gente precisa parar um pouquinho e contar as bênçãos. Vamos contar as bênçãos, porque com certeza são muitas. E às vezes até aquilo que a gente está passando ali. Tem um espaçozinho aí que eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho nesse texto que a gente leu agora. Eu já até falei aqui algumas características, algumas coisas que Ruth fez e que a gente pode destacar nesse texto aí. Em 5 minutos, não, 2 minutos, olha aí na Bíblia, nesse texto de Ruth, de 11 a 18, pode conversar com a sua amiga do lado, ver se você descobre pelo menos uma característica de Ruth para anotar aí, ou alguma coisa que ela fez. Eu até já coloquei um aí sem querer. Como a gente não tem muito tempo, bora lá ver o que vocês podem me dizer. Eu já coloquei um aqui. Abandona o seu povo, a sua terra, a sua família, a fim de acompanhar a sogra. Ela mostra amor e cuidado. O que mais? Alguém viu outra coisa que quer destacar? Companheira. Serva.
fiel. Ela destacou uma coisa interessante. Se fosse o incentivo de Noemi, Ruth não teria ido. Porque Noemi disse o quê? Que ela não ia ter mais filho, que Ruth ia ficar viúva para sempre, que ela nunca ia conseguir ter filho, assim como Noemi. Né? Ela não deu nenhum incentivo. Ela não disse nenhuma coisa boa. Vamos para lá que vai ser bom. Então ela foi determinada. O que mais? Ela aprendeu com alguém que a gente não sabe se foi com o esposo dela, se foi com a sogra dela. Provavelmente, durante esses anos de convivência, ela chegou a conhecer o Deus de Israel através dessa família. Né? Porque Ruth não era de Israel, ela era moabita, os deuses dela eram outros. Mas quando ela resolve finalmente seguir com Noemi, o que que ela diz? Isso, teu Deus será o meu Deus. E provavelmente por causa dessa decisão que Ruth tem todo o comportamento que ela tem ao longo da história. Mais alguma coisa aí? Pronto, quando ela diz que só a morte vai separar, o que que ela está dizendo também? Que ela não vai mais voltar para a terra dela, porque a sogra dela vai morrer lá, no meio do povo dela, e ela disse que ela vai ser enterrada onde a sogra dela for. Então é um outro compromisso sério, né? Ela esquece a terra dela, deixa para trás. Ela não tem medo do futuro, é o que a gente acabou de falar. Ela não tem medo de precisar aprender uma nova língua, né? Às vezes a gente morre de medo, eu mesmo, para aprender, para falar, a maior dificuldade. Então, às vezes, a gente tem que superar esses medos aí. O que mais? Alguém tem outra... Isso. Exatamente, é o amor que ela demonstra por Noemi, é um amor verdadeiro. Ela decide se adaptar a uma nova cultura, tá? Ela está acostumada a viver de um jeito e ela sabe que indo para outra terra ela vai ter que aprender a viver de outro jeito. Isso a gente vai ver mais na frente na história, no casamento, aquele processo ali, como foi. Ali era novidade para ela, né? Era parte da cultura do povo. Então, tudo era desafio. Esse aí eu já falei. Ela se mostra uma mulher de fé e coragem que vai além das circunstâncias, né? Ela decide que ela vai seguir com a sogra para ser uma bênção para a sogra, por causa do Deus da sogra dela. Tem mais uma maneira que Deus trabalha, mas a gente vai dar um intervalo porque está na hora, aí depois a gente volta. São